Para aí, confrades. Aqui é o Márcio de Andrade. O confrade chamado Cláudio me deixou uma pergunta, querendo saber por que as nossas mães são as primeiras a nos educarem assim uma China. Por que elas fazem isso? Desde pequenos, né, nós somos educados e disciplinados a amar a mulher, a protegê-la, dar sua vida para ela, fazer tudo de bom. Ao contrário que as feministas falam, que os homens são educados para ser pecador, comer todo mundo, essas coisas todas, não é nada disso. Nós fomos educados exatamente o oposto o que as feministas falam, que nós devemos sempre amar e proteger as mulheres. Então, a nossa família, as nossas mães, tias, as mulheres da nossa família em geral, começam a nos iludir, dizendo que se você for um homem bonzinho, educado, romântico com a mulher, você será retribuído com o amor de uma mulher. Se você amá-la, ela vai reconhecer isso e você será totalmente recompensado por isso. Mas quando crescemos, né, quando chegamos na nossa época de namorar, nós vimos uma coisa totalmente ao contrário. Elas vão namorar, se envolverem, justamente aqueles homens que elas dizem que não gostam, né? Elas vão namorar o bandido, o marginal, o destacado social, o rico, o playboy, enfim, todos esses caras. Enquanto você é um homem bonzinho, honesto, trabalhador, você fica sozinho. E você sempre fica se questionando: por que isso está acontecendo comigo? Mas qual é a origem disso? A resposta é simples. Os filmes têm um ótimo poder de persuasão. Na década de 80, tinha um filme americano chamado A Primeira Trança de Jonathan. Esse filme falava para os homens que se quisesse ter mulher, ele devia ser capacete, maltratar, xingar, comer e mandar embora, enfim, toda uma característica de um capacete. E as mulheres ensinavam a fatiagem para elas. Falavam que para as mulheres que ela devia ser fatia, pulcar, né? Que tinha que ser boa de cama, bem safado, que os homens gostavam disso. O filme passou muito essa mensagem e parece que ficou até hoje no imaginário da população, fazendo com que vivemos a cultura do contrário. Lembro que minha mãe era super rígida comigo. Minha mãe chegava, falava: Márcio, você tem que respeitar as mulheres. Márcio, você não pode xingar a mulher, maltratar, você tem que amar, não sei o quê. Constantemente. Às vezes, quando uma menina era afim de mim, eu não falava nada para ela, porque se eu demonstrasse para ela que eu gostava dela, eu acreditava que estava desrespeitando a mulher. De tanto que minha mãe me compartilhou isso na minha cabeça, né? Se eu achasse, chegasse para uma mulher e falasse que eu gostava dela, que estava afim dela, eu pensava que estava até mesmo desrespeitando a mulher. Mas, quando você come a época de namorar, lá para 16, 17 anos,
eu era um cara super bonzinho, educado, gente fina, mas eu sempre ficava sozinho. Quando eu via, ela estava namorando com aquele playboy, estava namorando com aquele marginal, com aquele maconheiro, e eu sempre sozinho. Então comecei a questionar. Pô, a mulher não gosta de homem pobre? É só gostam de destacados sociais, homem rico, playboys, né? E as pessoas começaram, como vou dizer, falar que eu estava ficando maluco, que estava ficando revoltado, que não era nada disso, né? Quando a mulher ama, ela não olha pro dinheiro, que a mulher só olha pro caráter do homem, não sei o quê. E isso, confrade, me deu uma confusão mental muito grande mesmo, que vocês não podem, assim, imaginar. Então, quando chega uma fase, né, quando vê que não tem mais como te enganar, você está adquirindo experiência, né? Porque não adianta fazer propaganda, não adianta fazer vídeo, colocar no YouTube, matéria de jornais e tudo, falando que as mulheres gostam de homens bonzinhos e românticos, porque o dia a dia vai mostrar diferente para o homem. E o máximo que pode acontecer é causar uma confusão mental na mente dele. Mas uma hora, querendo ou não, a ficha cai. Então, quando comecei a perceber isso, as pessoas começaram a dizer a verdade na minha cara. Começaram a falar: Márcio, mulher só gosta de marginais, bandidos, destacados. Nenhuma mulher vai ficar contigo porque você é pobre, não tem nível superior, não tem carro, não tem isso, não tem aquilo. Então a ficha começando a cair. E quando fui ver, até a minha própria mãe, né, falava isso: Márcio, mulher é um artigo de luxo, né? Como você quer ter mulher se você não tem nada? E eu tomei um choque. Por quê? Porque minha mãe me ensinava, se amasse as mulheres e respeitá-las, eu ia ter um amor incondicional. E de repente ela fala para mim que mulher é artigo de luxo, como posso ter se eu não tinha nada? Então, isso me trouxe muito sofrimento, uma depressão que durou 10 anos. Depois que o preço estava instaurado, a minha mãe e minha tia começou a falar da verdadeira natureza da mulher, que é um ser fútil e interesseira. Elas começaram a explicar coisas, contar histórias e exemplos. E eu fiquei até um certo ponto muito revoltado com a minha mãe e com a minha tia, apesar que amava muito as duas. Mas infelizmente elas me deram uma educação errada que prejudicou muito a minha vida. Então, por que as mulheres fazem isso com a gente? A própria mulher da nossa família. Por que esse ódio contra os homens? Por que elas nos querem ver sempre submisso a ela? Será que o ser humano se reduz a isso? O dominador e o dominado? Sempre um quer dominar? Por que isso? Por que nós não podemos viver em paz? Porque sempre tem um lado que quer dominar. Essa é a verdadeira natureza humana. Cada um usa os seus truques. E as mulheres usam os truques dela. Está nos começando a nos enganar desde criança. Mas quando nós crescemos, nós criamos maturidade sobre isso. Confrade, é muito difícil
lutar contra esse sistema, contra essa lavagem cerebral que nós sofremos. O único processo para isso tudo é tomar consciência sobre o assunto. Não se revolte, não mate a mulher e nem cometa suicídio. Aprenda como sair desse condicionamento social. Aprende a enxergar o mundo de uma nova maneira. Porque sabendo como o sistema funciona, você supera qualquer coisa. Então o seu like no vídeo, inscreva-se no sinal, inscreva-se no canal. Que vocês possam, que todos vocês possam superar todas as paixões. Sejam muito felizes. Obrigado. Até o próximo vídeo.